Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Pedrosa Rocha, sou arquiteto e urbanista, residente em Teresina, Piauí. Atualmente sou estudante de pós-graduação em reabilitação ambiental sustentável pela Universidade de Brasília e decidi participar desse primeiro colóquio de várzeas urbanas, tentando problematizar a forma como a gente observa esses territórios, se a gente está de fato observando essas paisagens ou se elas estão sendo camufladas. Eu tento trabalhar como objeto de estudo um riacho urbano de Teresina, que é o Riacho Itararé, e tento compreender, tentando problematizar, questionar as infraestruturas urbanas de drenagem convencionais como elementos, instrumentos de negação desse riacho. O título do trabalho é esse: Hidrocídios Urbanos. As infraestruturas convencionais de drenagem como instrumentos de negação do Riacho Tararé, em Teresina, Piauí. Nesse sentido, essa pesquisa, ela, como eu falei, ela tenta tomar partido do Riacho Tararé, que é o maior riacho urbano de Teresina, e esse riacho, ele se localiza na subbacia hidrográfica Potiguar 11, a maior subbacia de Teresina, e ele vai se ramificando da área de fundo de vale que tem nesse território. Esse é um dos poucos riachos que ainda existem e resistem na paisagem urbana de Teresina. E a partir dele é possível compreender ou perceber diversas infraestruturas de drenagem que foram implantadas. As infraestruturas de drenagem, né, como um todo, incluindo as de microdrenagem, as sarjetas, as bocas de lobo, até o sistema de macrodrenagem, eles são essenciais para o território urbano, habitat humano por excelência. Contudo, essas infraestruturas, é importante questionar essas infraestruturas quando elas se locam perto, próximos ou na interseção de um riacho urbano, como é o caso do Riacho Tararé. Essas infraestruturas, por sua configuração, pela sua forma, acabam de fato reverberando numa expressão visual que transforma o riacho urbano em um elemento que, de certa forma, acaba sendo muito racionalizado. A infraestrutura de drenagem do tipo bueiro, do tipo manilha de concreto, acaba permitindo apenas uma única função no riacho, que é a função hidráulica, de levar água. Isso acaba, de fato, reduzindo o papel multifuncional que o riacho tem numa paisagem. Numa paisagem mais natural, não urbanizada, quando não há a intercepção do riacho com infraestruturas como essa, é possível que esse riacho tenha, de fato, suas funções e seus serviços ecossistêmicos mais multiplicados. Quando chega no território urbano, parece que ocorre um processo de desencantamento do riacho, né? Aqui utilizando o Riacho Tararé como estudo de caso, e acaba tendo aí de fato várias infraestruturas que acabam interceptando esse riacho, eliminando, né, ou ignorando essas outras funções que ele tem, salvo a função hidráulica. Né? Esses pequenos bueiros, essas manilhas acabam apenas levando água, ignorando, por exemplo, os fluxos de fauna e flora. Esse aspecto das infraestruturas de drenagem acabam assim negando o riacho pelas suas diversas funções que ele tem. E essa negação, ela também pode ser expressa e pode ser, de fato, exemplificada na percepção que a sociedade tem sobre esses sistemas azuis. E aqui essa pesquisa eu tento trazer de forma informal essa observação que eu tentei fazer, observando, tentando fazer um paralelo entre como a população observa o Riacho Tararé em trechos onde ele ainda está naturalizado, sem uma intercepção com infraestruturas de drenagem convencionais, e em trechos onde ele de fato ocorre um encontro com essas infraestruturas. Aqui eu tento de fato problematizar o seguinte: as infraestruturas de drenagem, elas são tão antigas quanto as próprias cidades. De fato, elas são necessárias para os territórios urbanos se desenvolverem. Contudo, as infraestruturas de drenagem, um tipo de infraestrutura urbana, na sua utilização em larga escala, de forma quase fordista, de forma massiva no território, sem compreender as características e os locais onde essas infraestruturas estão sendo implantadas, elas acabam, porventura, em negar diversos sistemas naturais, como, por exemplo, um riacho urbano. Infraestruturas de drenagem acabam, por suas diversas configurações, como canalizações, galerias, bueiros, manilhas de concreto, acabam de fato sendo elementos que incentivam o processo de negação do riacho. Não somente negando suas funções na paisagem, como a função contemplativa, de melhoria do microclima, enfim, possibilitando diversos serviços ecossistêmicos na paisagem, mas também negando um valor simbólico que o riacho tem. Num espaço menos urbano, mais natural, o riacho geralmente, majoritariamente, é compreendido por seus vetores de contemplação, biodiversidade. Contudo,
quando ele atravessa o território urbano, parece que ocorre um processo de desencantamento do riacho, onde essas infraestruturas urbanas de drenagem que interceptam esses cursos d'água acabam racionalizando o riacho e permitindo apenas sua função hidráulica. Nesse sentido, trazendo para vocês uma exemplificação da pesquisa que eu trouxe como um procedimento metodológico, de fato, uma pesquisa de campo, que pudesse utilizar fotos do riacho em trechos naturais e em trechos onde ocorre uma intercepção com infraestrutura de drenagem, e a partir essa análise dessas fotos, poder observar o que a população, ela de fato percebe. Né? E assim a gente poder, de fato, verificar se as infraestruturas de drenagem elas são, de fato, elementos de negação simbólica do riacho. Né? Nesse sentido, tentei utilizar duas imagens principais para o trabalho. Essas duas imagens eu tirei, né, em 2024, no Riacho Itararé. Eu ressalto que são imagens que foram registradas em trechos muito próximos entre si, né? É um trecho totalmente urbanizado, não é numa área, em trechos urbanos, não são em áreas rurais. Essa aqui eu tento trazer também isso. Tanto a primeira imagem como a segunda é no território urbano de Teresina. A primeira imagem mostra o Riacho Tararé sendo interceptado por uma infraestrutura de drenagem e a segunda, apenas o riacho sem infraestruturas urbanas, sem uma intervenção antrópica. A partir dessas duas imagens, foi possível coletar várias percepções e representações sociais que os entrevistados tiveram. E essas representações sociais, elas foram diversas. Nessas representações, a primeira imagem, que apresenta o riacho interceptado pela infraestrutura de drenagem, acaba sendo muito representada por palavras, né? Tendo análise de conteúdo, a gente observa muito palavras como sujo, esgoto, poluição, tristeza, né? E outros elementos. Nessa primeira imagem, o que foi possível observar foi um predomínio de imagens, de representações que reverberam um aspecto de esgoto ou de algo de controle humano. O riacho, enfim, não foi de fato um elemento que foi aqui sendo interpretado pelos seus valores, suas outras funções, né, como deveriam ser. Já a segunda imagem foi muito comum já observar outros elementos, outras representações sociais, como, por exemplo, ambiente natural, que tem uma água limpa, que reverbera uma proximidade com a natureza, né? E entre outros aspectos. Uma coisa que chamou a atenção nessa pesquisa foi que um dos observadores ele trouxe uma representação interessante. Ao passo que a primeira imagem para ele representava saneamento, saúde e qualidade de vida, na segunda imagem, isso aqui representa descaso com a população. Né? Aqui ele já tem uma visão onde a infraestrutura urbana seria essencial para esse território. Né? Entre outros elementos que foram possível coletar dessa pesquisa informal com a população, a gente consegue observar de fato que houve uma diversidade de representações sociais e que elas foram muito influenciadas pela presença de infraestruturas de drenagem como essa, né, que acabam enviesando, né, de fato, o que significa um riacho. Muitas dessas pessoas, de fato, elas não acreditavam na ideia de que esse era um riacho ou que isso se localizava na zona urbana. Essa imagem 2, para algumas, representa uma imagem da infância, de um território do interior, né, que, na verdade, de fato, é algo distante da cidade, não muito visitado, mas que, de fato, não é. Ainda no território urbano. Com essa pesquisa, então, eu tento trazer como considerações finais que as infraestruturas de drenagem, elas são instrumentos de negação, sim, do riacho, quando elas são trabalhadas de forma convencional e não utilizando outras abordagens, como a infraestrutura verde. Nesse sentido, ao negar esses riachos, elas negam não somente nas suas funções que eles têm na paisagem, mas também na própria percepção da população sobre esses sistemas naturais. E negando esses sistemas do ponto de vista simbólico, as pessoas compreendendo o riacho não como riacho, mas como canal de esgoto ou como outro tipo de elemento, acaba de fato também repercutindo em impactos no planejamento ou na gestão desses territórios na cidade. Então, por fim, é de fato imprescindível que a gente possa refutar a utilização em larga escala, massiva, sem uma reflexão sobre a utilização das infraestruturas de drenagem cinza no território urbano. Essas infraestruturas elas cobram um processo de desengenharização e esverdeamento quando se encontra com
riachos urbanos. Isso para poder também, de fato, a gente possibilitar uma conexão desses sistemas com a cidade e com a sociedade. Obrigado.